Agora nós vamos falar especificamente sobre a prestação de contas junto ao Poder Legislativo, que é uma lei municipal que determina que vocês prestem contas periodicamente aqui. Ninguém nada melhor para falar do que isso do que o Vander Luz, né? Foi secretário-geral, agora é secretário legislativo e domina isso como ninguém. Então o Vander Luz vai falar sobre a lei, as dúvidas posteriormente vocês perguntem para ele, tá bom? Boa tarde a todos. Como o Roberto disse, meu nome é Vander, eu sou servidor efetivo aqui da Casa, atualmente na condição de secretário legislativo. E fui convidado aqui, né, queria parabenizar a Escola do Legislativo pela iniciativa, a vereadora Ana Paula do Quintino também, que solicitou, né, a realização desse seminário, e a todos vocês que se dispuseram a estar presentes aqui, trocando essas informações conosco aqui. Nós vamos falar especificamente sobre a utilidade pública, né, os critérios que envolvem o assunto de utilidade pública, as exigências, as consequências da não prestação de contas, conforme estava na programação. Nós estamos aí já caminhando para o encerramento do seminário. Eu avalio como um evento de sucesso, né, pelo público de qualidade que nós tivemos aqui. E a minha fala vai ser mais curtinha do que a dos outros que me antecederam, por ser um assunto mais objetivo, de ordem mais prática, inclusive. Não é a coisa que tem muito para a gente ficar divagando sobre o assunto, não. São os critérios estabelecidos que devem ser seguidos, né? São condições já pré-colocadas aí pela legislação municipal. Então, é isso que a gente vai mostrar para os senhores, o que exige aqui em termos de regras relacionadas à utilidade pública. As associações que possuem o título de utilidade pública precisam se ater a essas informações que nós vamos passar e segui-las para evitar futuro problema exatamente com o título de utilidade pública. Nós temos hoje no município, pasmem os senhores, 580 entidades que possuem utilidade pública. A gente nem tem condição de afirmar se todas ainda estão em exercício, né, estão praticando, e é por isso que existem mecanismos também para tirar, né, para revogar esse título daquelas entidades que se tornam inativas. Mas hoje, atualmente, são 580 entidades. A gente nem consegue imaginar quais setores, né, que essas entidades atuam, dado o volume de entidades que hoje possuem o título de utilidade pública. Afonso. A utilidade pública ela é atribuída às sociedades civis, associações, conselhos, fundações constituídas no município de Divinópolis, que sirvam desinteressadamente à coletividade. Né? São essas que podem ser declaradas de utilidade pública, sempre voltado para a coletividade, para o interesse público. E devem ser associações civis, sem fins lucrativos, né? Entidades que, como são classificadas, entidades filantrópicas. Vamos passar. A definição do que vem a ser essa utilidade pública que nós tratamos aqui hoje nessa apresentação, a utilidade pública ela se refere àquela atividade, bem ou serviço, porque de repente a entidade ela cumpre com o seu papel na sociedade, disponibilizando algum imóvel, alguma academia, alguma área de lazer para a população. Então ela entra também na categoria de utilidade pública e de serviço, que seja de benefício ou de interesse coletivo, seja para cidadãos do município, do estado ou do país. Então, essa atividade desinteressada, visando apenas o coletivo, é que é considerada como de utilidade pública. A declaração de utilidade pública ela se dá por lei municipal. Então, a entidade que almeja ser reconhecida de utilidade pública, ela vai precisar necessariamente de um vereador que apresente um projeto de lei. É uma lei, passa a ser uma lei. E essa lei é discutida e votada aqui no plenário da Câmara. Portanto, todo título de utilidade pública no âmbito do município de Divinópolis, ele provém de uma lei. Isso é importante a gente ter conhecimento, porque aquela entidade que ainda não possui essa utilidade pública, e ela vai ver que é bem interessante que ela tenha esse reconhecimento, ser reconhecida como de utilidade pública, ela precisa procurar o legislativo, procurar algum vereador que esteja disposto a apresentar o projeto. E nós temos alguns critérios.
ela tem que ter sua constituição no município como personalidade jurídica, funcionando há pelo menos 1 ano. Então, a entidade já tem que ter sido fundada, já tem que estar com o CNPJ do município. Existem algumas situações que algumas associações são como filial de associações maiores e tentam essa utilidade pública, por estarem exercendo alguma atividade no município, com o CNPJ, por exemplo, da associação estadual. Não é possível, pelo nosso regramento aqui, isso não é possível. A entidade ela precisa do seu CNPJ, ainda que seja aquele CNPJ de filial que as associações, principalmente as igrejas, utilizam para atuar aqui no município e serem reconhecidas de utilidade pública. Então, funcionamento há pelo menos 1 ano com o CNPJ. Ela precisa apresentar a cópia da ata de fundação da entidade, e aí tem a relação dos documentos. Cópia do estatuto devidamente registrado, cópia do cartão do CNPJ, cópia da ata da posse da última diretoria, e aí tem o atestado de idoneidade moral dos membros da diretoria atual expedidos por autoridade local. E quem que seria essa autoridade local, que poderia atestar essa idoneidade? Prefeito, presidente da Câmara, juiz, promotor de justiça ou delegado de polícia. Acaba que o presidente da Câmara ele é muito requisitado por parte das entidades que querem a utilidade pública pela proximidade, pela facilidade. Mas o interessado pode também solicitar esse atestado do prefeito, de um juiz, de um promotor, de um delegado de polícia. E, na realidade, são 2 atestados. Esse atestado sobre a idoneidade moral dos membros da diretoria é uma coisa muito séria. O presidente, logicamente, ele tem os critérios dele para avaliar cada pedido aí desse atestado. Porque ele está atestando ali, ele está pondo a assinatura dele num documento que atesta a idoneidade moral daquela diretoria, dos membros que fazem parte da diretoria da associação. E um outro, informando que a entidade esteve e está em efetivo e contínuo funcionamento no último ano, com exata observância dos princípios estatutários, além de um relatório das atividades envolvidas. A comissão, como decorre de uma lei, é feito um projeto de lei, e esse projeto de lei é avaliado pelas comissões. Então, vai ser averiguado se a documentação está toda completa. Se não estiver, a mesa diretora pode deixar de receber esse pedido, esse projeto de lei. Próximo. E ainda, é necessário que conste lá uma declaração por parte dos diretores da entidade. Nós estamos falando da entidade que está tentando, que quer ser reconhecida de utilidade pública. Ainda nós teremos a necessidade de uma declaração de que a associação não remunera, por quaisquer formas, os cargos de sua diretoria. Ninguém pode ser remunerado, tem um salário. Aí considera-se que desvirtuou ali a característica de utilidade pública, quase que uma empresa, se a associação passa a remunerar seus diretores, seus membros, seus integrantes. Não pode, obviamente, também distribuir lucros, provado por declaração assinada pela própria diretoria, e um atestado que comprovadamente promova educação e exerça atividade de cunho social, cultural e filantrópico. Esse último atestado, do item 3 ali, ele tem que ser fornecido por 3 empresas idôneas. Então, vocês viram aí, é muita coisa que precisa. A pessoa que está interessada em ter a utilidade pública, ela tem que correr atrás de muita documentação, de muita informação, está tudo certinho, com o CNPJ, tudo em dia, para poder solicitar que um vereador apresente um projeto de lei, e só depois desse projeto de lei apresentado e aprovado pela Câmara, a lei sancionada pelo prefeito, é que a entidade passa a ser considerada, a ser reconhecida como de utilidade pública. Como eu disse, a mesa diretora da Câmara deixará de receber o projeto de declaração que não atenda às exigências. Então, faltou qualquer um daqueles documentos ali, por mais simples que seja, fica inviável a tramitação do projeto e a entidade não vai poder contar com o seu título de utilidade pública aí. E agora, com relação à prestação de contas, aí nós estamos falando das associações, das entidades que já possuem a utilidade pública. É uma exigência legal que cada entidade pública apresente anualmente à Câmara Municipal até o dia 30 de junho, então todo ano até o dia 30 de junho, relatório de suas atividades do ano anterior,
né, dando destaque aos serviços prestados à comunidade no ano anterior e acompanhado do balanço de receita e despesa, confeccionado em documento próprio da entidade e sendo assinado pelos seus representantes legais, presidente, primeiro tesoureiro, primeiro secretário e o conselho fiscal, né, se for o caso, que responderá pelas informações prestadas relativas ao período. Então, todas as informações prestadas ali, volta lá, essas informações aí, o documento pode ser, se tiver alguma inverdade apresentada ali, a pessoa pode ser responsabilizada até judicialmente, que ela está assumindo frente a um órgão público que aquelas informações prestadas estão corretas. Então, essa é a declaração, essa é a prestação de contas, a famosa prestação de contas que as entidades devem fornecer à Câmara. Uma vez por ano, até o dia 30 de julho de cada ano, relatando tudo o que foi feito em termos de atividade no ano anterior, acompanhado do balancete de receita e despesa. Então, tudo que entrou de dinheiro, de recurso para a entidade, deve ser apresentado nesse balancete para a Câmara. Por isso que é importante que cada organização, cada associação, cada entidade, seja uma entidade organizada, que ela tenha ali dentro, entre os seus membros, entre os seus dirigentes, um planejamento, de modo que ela acompanhe, ela tenha como acompanhar, nem toda associação, né, conta aí com um escritório de contabilidade, mas é importante que o setor financeiro da associação, o comitê financeiro, né, a tesouraria da associação faça esse acompanhamento, porque essa informação passa a ser necessária no momento em que ela for apresentar anualmente esse relatório. E nós vamos ver a consequência aqui da não apresentação desse relatório. Tem alguma dúvida até agora? Como eu disse, são questões práticas, né, que devem ser observadas no dia a dia, no transcorrer do ano, pela associação, por cada associação, e basta que os dirigentes, os responsáveis, tenham conhecimento dessas exigências, que é isso que é importante. Próximo. E aí, nós vimos lá, ela tem que apresentar o relatório até o dia 30 de junho de cada ano. Toda a associação que é reconhecida de utilidade pública. Isso é uma condição para ela continuar com o título de utilidade pública, porque, do contrário, isso é uma obrigação legal, não é uma opção do presidente da Câmara. Ele é obrigado a fazer isso. Não é um ato discricionário dele, agora eu vou pegar no pé das associações, que não têm o título de utilidade pública. Não é assim que funciona. Ele é obrigado, ele é compelido por lei a agir dessa forma. O presidente da Câmara nomeará, em caráter especial, uma comissão que se encarregará de analisar os relatórios e balanços exigidos anualmente. Então, além da apresentação, esses relatórios, existe a possibilidade de não serem aceitos. Por isso que ele tem que ser feito completo da forma que a lei exige, com as informações que a lei exige, que nós vamos falar da lei daqui a pouco. O Ministério Público, em mais de um momento, mais de uma situação, ele já apresentou para a Câmara recomendações relacionadas às utilidades públicas das entidades. Numa dessas recomendações, inclusive, ele exigia que a Câmara revogasse todas as utilidades públicas de associação que não estavam em dia com a Câmara, ou seja, que não apresentavam os relatórios. O Ministério Público quis que a Câmara apresentasse um projeto revogando essas utilidades públicas. Então, é uma coisa séria, que chama a atenção até do Ministério Público, porque uma entidade reconhecida de utilidade pública, ela pode ter alguns benefícios públicos, né, para subsidiar ali a sua atividade, os seus projetos. E a mesa diretora advertirá por escrito as entidades que não cumprirem o disposto no artigo 3º até o dia 30 de julho. Então, se a entidade perde o prazo, ela ainda tem aí um respiro de 30 de julho, de 30 dias, né? Mas sobre advertência, ela está recebendo a advertência da presidência para que apresente a sua prestação de contas e fique regular junto à Câmara Municipal de Divinópolis. E aí esse período desses mais 30 dias são improrrogáveis para apresentar a referida documentação, que seja o relatório de prestação de contas. Próximo. E a mesa diretora da Câmara, isso aqui que é o mais grave, é a medida mais
drástica, né, em se tratando de utilidade pública, é quando a mesa diretora da Câmara revogará automaticamente a declaração da entidade que se omitir ou desatender quaisquer exigências existentes. Então, uma entidade pública ela deve manter, é uma coisa que ela vai fazer uma vez por ano, mas que é de fundamental importância para a continuidade do seu reconhecimento de utilidade pública, que é apresentar esse relatório. Reunir as informações ali ao longo do ano. Isso, geralmente, o ideal é que seja feito mensalmente, mês a mês, você vai, né, acompanhando ali as informações, guardando as informações, o saldo bancário que entrou, as despesas, elencando ali o que foi gasto, para, no momento, quando chegar no meio do ano seguinte, a coisa está fácil de ser providenciada e apresentar o relatório e não ficar sujeito a essa revogação automática por parte da mesa diretora, que, como eu disse, já houve situação do próprio Ministério Público exigir que a mesa diretora tomasse essa providência, porque trata-se de uma exigência legal. A Câmara não pode se furtar a isso. Próximo. E aí, a entidade que tiver revogada a sua utilidade pública, depois, para ela conseguir novamente essa utilidade pública, é possível? Sim, é possível. Mas vocês estão vendo ali que ela já vai ter que, de novo, ter uma trabalheira danada. Né? Ela tem ali uma penalidade, porque ela tem que ficar 2 anos sem utilidade pública. Então, ela não apresentou o relatório. A mesa diretora, cumprindo a determinação legal, revogou automaticamente a utilidade pública dela. Ela fica 2 anos sem poder solicitar a outro vereador que apresente um novo projeto de lei para declará-la de utilidade pública novamente. Ela vai prestar contas de todo o período devido que originou a revogação. Então, aquilo que ela não apresentou, para ela ter uma nova chance, ela tem que apresentar completo a prestação de contas e inicia um novo processo de solicitação com toda aquela relação de documentos que nós vimos no início, com tudo aquilo de novo. Portanto, é uma coisa que, se a gente for analisar bem, chega a ser até simples. Né? Pode entrar aí na rotina da associação, essa elaboração da prestação de contas e esse acompanhamento dos dirigentes da associação, do seu ponto de vista também gerencial, né? No sentido de despesa e gasto, receita e gasto, subvenções, contribuições, doações. Isso tudo é importante que seja acompanhado. Até para um planejamento das próprias ações. Que tudo hoje em dia gasta dinheiro, de uma certa forma. Então, a entidade tem que se planejar e saber mensurar o seu alcance com os recursos que ela possui. E é exatamente isso que ela vai colocar depois no relatório de prestação de contas. Próximo aí. A lei a qual eu me refiro, que dispõe sobre isso tudo que nós falamos aqui, é a Lei 5.207, de 23 de novembro de 2001. Essa lei é que regula a relação Câmara, Associação, Utilidade Pública. Ela dispõe sobre a declaração de utilidade pública e dá outras providências. Inclusive, nessa lei, os atestados que eu disse que são necessários para quem pleiteia o título de utilidade pública, essa lei tem, ao final, os modelos. Então, o modelo da própria diretoria, afirmando que não remunera os seus membros, né, o atestado que a presidência emite sobre a regularidade, o funcionamento de cada entidade, ela tem esses modelos que facilitem muito aquele que deseja ter a sua entidade reconhecida como de utilidade pública. Uma das vantagens em ser reconhecido de utilidade pública, aqui mais próximo de nós, porque, como não sei se vocês sabem, mas existe o reconhecimento de utilidade pública municipal, estadual e federal. Algumas entidades possuem os três reconhecimentos. Falando no âmbito municipal, só pode receber doação de imóveis, concessão de contribuição e subvenção social aquela entidade que seja reconhecida de utilidade pública. Agora nós temos aí as emendas impositivas que possibilitam os vereadores efetivamente contribuir com as entidades, porque a partir do momento que ele propõe uma contribuição ou subvenção social por meio de emenda parlamentar impositiva a alguma entidade,
a entidade cumprindo os requisitos, estando em dia e sendo reconhecida de utilidade pública, a prefeitura é obrigada a cumprir com aquilo que foi aprovado na emenda do vereador. É a emenda impositiva. E aí a utilidade pública ela ganha muito em importância exatamente por esse motivo. Contribuição e subvenção, volta lá. E até mesmo a doação de algum imóvel. A entidade que esteja pleiteando aí o imóvel para construção da sede própria, antes disso também ela vai ter que já possuir a utilidade pública. No próximo ali nós temos o artigo 5º da Lei de Subvenções, a lei desse ano, que é para vigorar o ano que vem, para que prova isso que eu estou falando. É tudo questão legal. Artigo 5º. Somente serão concedidos os benefícios desta lei, ou seja, a lei de subvenção e contribuição, ou seja, só vão receber dinheiro público, dinheiro do município, para subsidiar algum projeto, alguma ação, para dar algum apoio à estrutura de cada entidade, as instituições reconhecidas como de utilidade pública municipal e que estejam em dia com a prestação de contas junto ao Poder Legislativo e que foram previstos na presente lei. Então, não basta que ela tenha utilidade pública. Antes de receber, a Prefeitura confere junto à Câmara a regularidade dessa entidade junto ao Poder Legislativo. Se ela cumpre aí, e a sua única obrigação, após a aprovação da utilidade pública, é exatamente apresentar esse relatório anual de prestação de contas, de balancete de receitas e despesas. Eu coloquei ali um modelo, próximo. É muito simples, é um relatório muito simples. O interessante nele, o importante nele são as informações. A estrutura dele é muito simples. Esse é um modelo que a Câmara disponibiliza no site dela. Então, toda associação que queira, basta acessar o site da Câmara, que ela vai encontrar esse modelo. Muito simples. Nós temos ali um cabeçalho, a Divinópolis, a data, a entidade tal, reconhecida de utilidade pública pela lei, cito o número da lei, que a reconheceu de utilidade pública, põe o CNPJ, e aí, logo em seguida, ela vai elencar as atividades, os serviços que ela prestou à comunidade. Isso obrigatoriamente tem que constar nesse relatório, esse relatório que é disponibilizado no site da Câmara. E num segundo momento, finalizando o relatório, essa é a segunda parte do relatório, com informações sobre a data da posse da diretoria eleita, da atual diretoria, a diretoria assina o endereço da entidade e pronto, é só isso. E juntando a isso o balancete de gastos e receitas durante o ano relacionado à atividade da entidade, da associação, caso. Esse relatório pode ser solicitado, vocês podem pedir para mim, eu vou deixar o meu contato no final do curso aí, eu posso fornecer. Nós temos aqui na Câmara um setor que exclusivamente se ocupa desses assuntos de associação de utilidade pública, que é a doutora Rosilene. Ela também tem condição de dar todo o suporte necessário, inclusive para as entidades que estão atrasadas, mas que desejam colocar-se em dia, para não ficarem sujeitas aí à revogação da sua utilidade pública, podem procurar, na consultoria ali, a doutora Rosilene, podem me procurar também, que a gente auxilia até na elaboração desses relatórios. Próximo. Alguma pergunta, pessoal? Bom, o que eu tinha para dizer para vocês sobre a utilidade pública, sobre a prestação de contas, como o funcionamento, seria isso. Agradeço a todos, agradeço a atenção de vocês e tenham todos uma boa tarde. Queria agradecer ao Wander e agradecer a todos vocês também. Sem muitas delongas, a Luciana pediu que nós fizéssemos um posicionamento aqui para a gente tirar uma foto de todos, para a gente registrar o primeiro simpósio lá na Escola do Legislativo. Nós pretendemos fazer novamente o ano que vem. Espero que vocês nos ajudem a ganhar mais pessoas, que mais pessoas se interessem, venham interessar por isso, e que nós vamos modificar. A gente vai sempre trazer coisas novas,
coisas atuais, polêmicos e assuntos que vocês precisam ter informação. A princípio, eu queria agradecer a comunicação da casa, queria agradecer em especial o Afonso, né, que está aí dando uma força para a gente também o tempo inteiro. Viu, Afonso? Muito obrigado. Você, Cecília, né, o nosso biguinho ali, ó, Nitinho. Então, tá, muito obrigado a todo mundo, tá bom? Os palestrantes a gente agradeceu pessoalmente. Queria agradecer a Ana Paula pela oportunidade que ela nos deu de participar junto com ela desse evento. A gente fez tudo com muito carinho. Se não tiver atendido todas as expectativas, espero que na próxima nós possamos melhorar. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Eu vou passar para a Ana Paula encerrar. E se vocês quiserem depois ir à frente tirar a foto, tá bom? Vocês viram que eu dei uma sumidinha, né? É porque ontem eu tive uma queda de pressão ali no plenarinho. Então, aí eu tô meio assim, mais quietinha, né? Porque eu bati da lata que não é fácil, não. Mas eu tô aqui de volta e eu estava lá em casa pensando assim, que eu não poderia deixar de falar sobre algumas pessoas. Como eu disse para vocês no começo, na parte da manhã, eu entrei para o movimento comunitário em 89, então eu era muito nova, né? Mas a gente teve as nossas referências, né? Eu até pedi o Marcos para ele esperar um pouquinho, porque o Marcos é uma delas, né? Aí a gente pode citar a Maria Ponte Funda, a Dona Iraci Adão, a gente pode citar o Formigão, a gente pode citar o Vantuil, a gente pode citar a Elvira. Então, a gente junto, eu falo que eu aprendi muito com esse pessoal. Eu posso realmente ter esquecido o nome de alguém. Mas, assim, para mim foram referências, né? A Dona Iraci, né? Até porque essa cadeira quase nem sempre ela está ocupada, porque essa cadeira dela, ela era considerada a 19ª vereadora. A Dona Iraci, ela tinha uma garra com aquele Del Rey dela, assim, gente, não é inveja ruim não, gente, é uma inveja boa, porque ela brigava muito pelaquela região dela, muito. E o que mais, assim, se destacou para mim na Dona Iraci, não tirando o mérito dela como liderança comunitária, foi a garra que ela teve como uma mulher viúva há muitos anos, sozinha, descobrir quem foi que matou o filho dela. Sozinha. Porque ela estava cansada de bater na porta, não achava. E ela, nos meios dela, do jeito dela, com aquele jeitinho que a maioria aqui lembra disso, né, Marcos, da Dona Iraci, ela descobriu. Então, eu acho que no dia que ela partiu, o velório dela foi aqui na Câmara, acho que ela foi com o dever cumprido, que era realmente elucidar esse caso. Mas a Dona Iraci, ela, assim, a gente pode dizer que ela foi um exemplo de liderança comunitária para a gente. Eu posso falar que ela foi um exemplo, né? Uma outra coisa. Hoje a gente tem aqui uma pessoa que não tem menos importância e não é mais importante do que ninguém. No final do ano passado, uma pessoa me achou na rede social, como muitos me acham, né? Então, ela mandou um recado para mim e falou assim, eu preciso que você venha no meu bairro. Então, você me passa o endereço e a localização que eu vou. Aí eu fui. Quando eu bati no portão da casa dela, ela abriu o portão e falou para mim assim, mas você veio mesmo? Eu falei assim, ué, você não me chamou aqui? Então, eu vim. E quando eu cheguei nesse bairro, a primeira coisa que eu vi foi uma casa de esquina, exatamente igual à minha quando eu mudei para Divinópolis, há 36 anos atrás. Eu achei essa casa ano passado, gente. A situação do bairro que eu achei é exatamente 80% igual ao Quintino há 36 anos atrás. Aí eu fico me perguntando, gente, mas se passou tanto tempo e a gente ainda encontra em Divinópolis um bairro desse jeito. Esse bairro se chama Ipanema. Eu tenho falado muito do Ipanema aqui. Muito. Já fizeram uma proposta para me mudar para Ipanema. Né? Eles querem que eu mude para lá.
Então, a história do Ipanema aconteceu assim, aconteceu de uma visita ao Ipanema. Para quem deve estar assistindo e não sabe onde está o Ipanema, você vai, sentido centro industrial, você passa dentro do Candidez, aí dentro do Candidez você sai no Ipanema. Você chega lá. Então, a história foi, eu fui lá conhecer o Ipanema, com essa moradora, e eu falei para ela assim, olha, eu vou voltar. Ela falou assim, que dia? Eu falei assim, não sei não. Mas você vai voltar mesmo? Eu falei assim, eu vou voltar. No dia que eu vier, eu te aviso. Eu tenho certeza que ela ficou pensando assim, será que ela realmente vai voltar aqui? E eu voltei. Só que eu avisei para ela que eu estava chegando, na hora que eu já estava chegando na esquina de cima da casa dela. Eu não avisei antes, não. E eu levei comigo 2 pessoas que tinham poder para resolver. Porque nós, vereadores, nós que estamos vereadores, eu falo que nós somos lideranças comunitárias eleitas com um pouquinho a mais de poder na mão para tentar ajudar o povo. É só mais isso. A diferença não é muita, não. Então, eu cheguei na esquina, liguei para ela e falei, você está em casa? Ela falou assim, então você sobe que eu estou chegando. Só que aí, na hora que ela saiu do portão da casa dela, que ela olhou na esquina, estava eu, o prefeito e o secretário de obras. E eu trabalho dessa forma. Eu vou primeiro, vejo, depois eu chamo quem tem que resolver. Porque quem tem que resolver são eles, não sou eu. Eu não tenho essa caneta, estou vereadora, não estou prefeita, né? Então, hoje, o Ipanema está recebendo o restante. Aí a gente descobriu que o Ipanema não tinha, uma parte dele não tinha rede de esgoto. Aí a gente conseguiu a rede de esgoto, está quase terminando. Mas assim, a gente quer que termine depressa. Mas com o longo do tempo eu aprendi que é tudo a seu tempo. Aí assim que acabar a rede de esgoto, o Ipanema vai receber o calçamento. Custo 0 para os moradores. Aí eles também já receberam a luz de LED. Mas aí vocês perguntam assim, mas como que o Ipanema vai receber um calçamento a custo 0 para o morador e para o município? Deus é tão bom que eu falo assim, que a gente, quando a gente anda naquele caminho que a gente trilhou, e que a gente propaga coisas boas, as coisas boas vêm até a gente. Bom, a gente começou a mexer no Ipanema, e de repente, o dono do loteamento, que abriu há muitos anos atrás, apareceu. Ele apareceu do nada, o dono do loteamento. Porque na época que ele loteou, eu não sei de que prefeito foi, mas eu sei que foi há muito tempo, não foi de interesse, na época, do município, fazer o que tinha que ser feito, a parte do dono do loteamento. Porque hoje você não pode abrir mais o loteamento sem infraestrutura, né? Então, o dono do loteamento, lá atrás, quando abriu, do Ipanema, ele apareceu. Então, é por isso que o Ipanema vai ser calçado custo 0. Então, eu falo assim, gente, nada acontece por acaso. É só você seguir. Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui. É só a gente, ó, se a gente trilha e segue, a gente vai. Igual eu falei de manhã, é difícil. Às vezes as pessoas falam assim, Ana, está difícil estar aqui? Eu falo assim, não. Eles falam assim, não? Eu falo assim, não. Porque o que eu faço todo dia é o que eu faço há mais de 30 anos, é a mesma coisa. Só que hoje com muito mais responsabilidade, né? E estar sentado aqui, gente, não é para qualquer um. Como eles dizem, não é para amadores. É para quem tem coragem, é para quem tem caráter. Ainda mais eu, mulher, negra, moro na periferia, vim de outra cidade, sou carioca, aí carioca tem má fama, né? Eu que sou assim meia brava, né? Não é ser brava, é ser justa, é diferente. Mas a gente vai tirando de letra e, graças a Deus, eu tenho companheiros que me respeitam aqui dentro. E a partir do ano que vem eu estarei sozinha, porque a nossa companheira, Lohana, foi eleita, então ela vai estar em uma outra esfera, a gente deseja para ela toda a sorte do mundo, e eu vou estar aqui, firme e forte. E eu queria agradecer a Escola do Legislativo pela escolha dos palestrantes.
Gente, eu estava lá acompanhando e vi assim, oi, foi perfeito. Então, vocês perceberam que todas as pessoas que estavam aqui, que falaram para vocês, foram todas muito solícitas? Aproveitem isso. Porque não é fácil você encontrar pessoas que são solícitas para ajudar a gente. Né? Então, Roberto, parabéns pela escolha dos palestrantes, as meninas lá do Legislativo. Luciana, muito obrigada pelo empenho para esse simpósio ter acontecido. Quando ela falou assim, olha, vai ser simpósio. Eu falei assim, nossa, o nome ficou bacana. E a gente vai fazer mais. Porque qual que é o meu pensamento em relação ao movimento comunitário? A gente precisa se erguer de novo. A gente precisa ficar forte. A gente precisa ajudar alguns que estão com dificuldade, a arrumar documentação, a se organizarem. Então, eu acho que vocês saem daqui hoje preparados para isso, para ajudar os outros. Se vocês têm dificuldade na associação de vocês tiraram as dúvidas, façam o que eu falei, aproveite a solicitude das pessoas que estavam aqui e ajudem os outros. A gente precisa levantar o movimento comunitário em Divinópolis. Isso é muito sério, porque há algum tempo atrás, houve aqui nesse mesmo cenário, eu estava do lado de fora. Espera aí que não é para tirar foto. 2 minutos. Estou acabando. Houve uma declaração de um vereador de que o movimento comunitário não era nada. E isso aí gerou, assim, cartas de repúdio, né? Mas nós somos, sim. Nós somos a base da pirâmide, uma sociedade melhor. Então, vocês que estão aqui, ficaram aqui até agora, muito obrigada. Porque vocês vão ser a pedra fundamental para a gente erguer o movimento comunitário forte, bonito, leal, alegre em Divinópolis. Gente, eu falo que toda pedra que a gente encontra, não joga fora, não. E não joga nos outros também, não. Guarda, porque lá na frente vai precisar. E essas pedras e as dificuldades que a gente enfrenta na vida da gente, faz a gente crescer como ser humano. Então, assim, muito obrigada de coração por vocês ficarem aqui até agora, tá? E a gente vai fazer uma foto linda aqui, com o movimento comunitário aqui. Todo mundo, eu acho que vocês estão naquele grupo, que tem o QR Code ali, vocês entraram naquele grupo? As fotos todas vão ser colocadas lá. Então, assim, eu queria que vocês postassem a foto de vocês. Assim, aqui, ó, eu participei do primeiro simpósio de liderança comunitária. Esse simpósio não é da Ana, é de vocês. Obrigado. Ô, Célia,
Eu falei de manhã que as coisas acontecem quando as pessoas se unem. Então, não é só a Ana, não. A Ana foi no São Caetano abraçou. A Ana chegou no Ipanema, o Ipanema abraçou. A Ana foi no Candelário e o Candelário abraçou. A Ana foi ali, o pessoal abraçou. É junto. É todo mundo junto. Então, é por isso que eu falo que a gente precisa realmente fortalecer o movimento comunitário, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Porque depois do que aconteceu aqui, hoje, tenho certeza que em breve teremos boas novidades.